Bom dia, pessoal, ou boa noite, ou boa tarde, depende do horário que vocês estejam me assistindo. Por cá, professor Gustavo. E hoje eu trouxe 6 questõezinhas e alguma parte da teoria sobre inquérito policial. Inquérito policial. Assunto este muito recorrente nas provas de concurso, principalmente nas provas de carreiras policiais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Por cá, já me apresentei, professor Gustavo. Para quem não me conhece, para quem está assistindo agora minhas aulas no canal, sou policial militar do estado do Ceará. E, e é isso, pessoal. O que eu posso dizer para vocês é que o estudo para concurso tem que ser contínuo, tem que ser algo constante e não é algo que você vai passar do dia para a noite. Não é assim. Requer certo tempo para você ir aprendendo, ir estudando. Tem gente que passa em um concurso com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, mas também tem gente que passa com 1 ano, entendeu? Depende muito da forma como a pessoa estuda, depende muito da base que a pessoa já tem. Deu para entender? Então vamos lá. Assunto inquérito policial. Vamos começar a nossa aula. Antes de começar a aula, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem nos grupos do WhatsApp para ajudar os outros guerreiros que estão estudando. Curta, compartilha, comente e fica à vontade. Pode se inscrever no canal e vamos começar a nossa aula. Inquérito policial. Bom, pessoal, quero começar explicando que nos crimes de nos crimes de ação pública, o inquérito policial ele será iniciado de ofício. Professor, ele pode ser iniciado de ofício? Pode. Nos crimes que a ação penal seja pública, incondicionada. Professor, então, o inquérito policial em uma ação pública incondicionada, ele pode ser iniciado de ofício? Pode. Pode ser iniciado de ofício. Professor, quem é que faz a abertura do inquérito policial? Delegado de polícia. Delegado de polícia. Professor, então é o delegado de polícia que abre o inquérito policial. É o delegado de polícia. Nas questões de provas, vocês podem ver também outro nome, que é chamado, que as provas trazem, autoridade policial. Professor, se eu ver autoridade policial, significa o delegado de polícia? Correto. Se nas questões de prova vocês verem autoridade de polícia, vocês remetem ao delegado de polícia, que, como eu já disse, ele aqui faz a abertura do inquérito policial, logo, ele é o presidente do inquérito. O delegado de polícia é o presidente do inquérito policial. Quem exerce a presidência do inquérito policial é o delegado de polícia. Professor, me diga aqui uma coisa. Quem exerce a presidência? Não é o Ministério Público? Não. Não é o Ministério Público? Não. O Ministério Público ele pode fazer a investigação criminal. O Ministério Público, anote. O Ministério Público ele pode fazer a investigação criminal, mas só que o Ministério Público não exerce a presidência do inquérito. O Ministério Público não exerce a presidência do inquérito. O Ministério Público não exerce a presidência do inquérito. Anote isso aí. Quem exerce a presidência do inquérito é a autoridade policial. Deu para entender, meu aluno? Vamos lá. Bom, eu disse que nas ações públicas incondicionada pode ser iniciado de ofício, correto, professor? Correto. A segunda hipótese, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ou do Ministério Público, pode ser mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Professor, tem outra hipótese? Tem. Ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Deu para entender, meu aluno? Deu para entender? Não tem segredo. Ação pública. Pode ser ação pública condicionada, incondicionada, ação
ação penal pública incondicionada ou condicionada. Vai ser iniciada de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Deu para entender? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, mande aí no chat, mande aí nos comentários que eu irei tirá-las. Outro ponto importante. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Do despacho quem deferiu o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Preste bem atenção neste ponto aqui. Cai muito em prova. Professor, cai em prova? Cai. Do despacho quem deferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para quem, meu aluno? Caberá recurso para o chefe de polícia. Caberá recurso para o chefe de polícia. Nas questões de prova, vai vir do despacho quem deferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o Ministério Público. Está errado. Caberá recurso para o juiz. Está errado. É para o chefe de polícia. É para o chefe de polícia. Anote esse ponto aí, que é muito importante. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial, quem é? A autoridade policial. Não é o juiz, não é o Ministério Público, é a autoridade policial. Poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Olha a condição, desde que esta não contrarie a moralidade, pública, desde que esta não contrarie a moralidade pública. Preste bem atenção neste ponto. Isso é alvo de prova, é alvo de questão de prova estes pontos. Eu trouxe aqui 4 pontos, mas que são 4 pontos bastante importantes para as provas de concurso. O próximo ponto. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Aqui, pessoal, meu, ele vai tratar do prazo do inquérito. Professor, quer dizer que inquérito tem prazo? Tem. Inquérito tem prazo. Vamos fazer aqui uma tabelinha que vocês nunca mais vão esquecer. Vocês fazem prazos, aí bota aqui preso e bota aqui solto. Se ele tiver preso, vai ser um prazo. Se ele tiver solto, vai ser outro prazo, meu aluno. Não tem segredo. Preso, ele vai ter um prazo de 10 dias. O inquérito vai ter um prazo de 10 dias para terminar. 10 dias. E se ele tiver solto, o inquérito policial vai ter um prazo de 30 dias. De 30 dias. Algum segredo nisso? Algum segredo? Preso, o inquérito vai ter um prazo de 10 dias. E ele solto, o inquérito vai ter um prazo de 30 dias. Vamos grifar aqui, que é para vocês anotarem que isso é questão de prova. O inquérito terminará no prazo de 10 dias. Vai terminar no prazo de 10 dias, né, professor? Mas se ele estiver preso. Agora, vai terminar em um prazo de 30 dias. 30 dias. Quando ele estiver solto. Mediante fiança ou sem ela. Alguma dúvida nestes pontos? Eu acredito que não, né? Vamos para as questões potenciais de prova. Lembrando que isso aqui é uma revisão de inquérito policial para a prova dos senhores. Garanto que pelo menos a maioria dessas questões está na prova de vocês. Quando se trata de inquérito policial, os principais pontos são estes que eu trouxe para vocês. Primeira questão. Com relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Vamos lá. É indispensável sua instauração e conclusão com o indiciamento para oferecimento da denúncia. Meu aluno, já adianto para vocês que este item está errado. Por que, professor, que está errado? Inquérito policial ele tem algumas características. E uma das características do inquérito policial é ele ser dispensável. O inquérito policial, meu aluno, ele é dispensável. A ação penal não depende do inquérito policial para iniciar. Deu para entender? Uma das características do inquérito policial
é que ele é dispensável. Anote este ponto. Vamos lá. É indispensável sua instalação, conclusão com iniciamento para o oferecimento da denúncia. Já vi que isso aqui este item está errado. Já vi. Opa, a canetinha deu uma falhada aqui. Deu certo. Este item está errado. Não é item B. Não é admitida sua instalação em crime de ação pública condicionada à representação. Que é isso, meu aluno? Está errada. É admitida sim. Não é, está errado. O inquérito policial, ele é admitido em crime de ação pública condicionada à representação. Agora sim, ele não pode, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Em crime de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial ele não pode ser instaurado sem a representação devida. Sem a representação devida. Se é um crime de ação pública condicionada à representação, não pode ser iniciado de ofício. O delegado vai lá, eu não tenho representação, mas eu vou iniciar de ofício. Não pode. Se é um crime de ação pública condicionada à representação, tem que ter a representação do ofendido ou de quem tem qualidade para intentar a representação. Deu para entender? Deu para entender? Eu não escrevi, mas eu expliquei aqui. E eu acredito não tenha surgido dúvidas. Em crime, vou repetir. Ação penal pública condicionada à representação não pode ser iniciada de ofício. Tem que ter a representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para intentá-la. Eu acredito que não ficou dúvidas. Vamos para o item C de Charlie. O delegado pode arquivar o inquérito policial quando não identificado o autor da infração. Meu aluno, isto aqui é uma questão, é um item bastante cobrado em prova. Porque o aluno pensa, bom, o professor falou que o delegado é o presidente, é quem vai iniciar o inquérito policial. Mas, se ele faz isso tudo, ele também pode arquivar. Tá errado. Delegado de polícia não arquiva inquérito. Delegado de polícia. Delegado não arquiva inquérito policial. Delegado não arquiva inquérito policial. Deu para entender, meu aluno? Deu para entender? Eu acredito que não tenha ficado dúvida nesse item C. Vamos para o item D. O inquérito policial é um procedimento administrativo sigiloso. Olha uma característica que reúne informações para subsidiar ação penal. Simplesmente definiu o que é inquérito policial. Perfeito este item. Perfeito. Item D de delta. Item D de delta tá correto. Tá correto. Item D de delta tá correto. Inquérito policial. Vamos botar aqui. É um procedimento. Lembre-se, inquérito policial não é um processo. Não é um processo administrativo. É um procedimento. É um procedimento administrativo. E além disso, procedimento administrativo. E além disso, ele é sigiloso, pessoal. Ele é sigiloso. Inquérito policial é sigiloso. Alguma dúvida, meu aluno? Alguma dúvida neste item? Alguma dúvida? Eu acredito que não. É só para vocês anotarem. Inquérito policial é um procedimento administrativo e ele tem o objetivo de colher elementos de autoria e materialidade. Autoria e materialidade. Anote isto. Inquérito policial é um procedimento administrativo sigiloso. Ele reúne informações para subsidiar ação penal. Mas também você pode anotar que inquérito policial é um procedimento administrativo sigiloso e ele tem o objetivo de colher elementos de autoria e materialidade. Autoria e materialidade. Dúvida? Eu acredito que não. Vamos lá para o item E. A instalação do inquérito policial de ofício pelo delegado é obrigatória em se tratando de ação penal privada. Se é um crime de ação penal privada, ele não vai iniciar de ofício. Delegado não vai iniciar de ofício. E outra, não é obrigatório, porque ele não vai iniciar de ofício. É uma ação penal privada. Vai depender do ofendido. Se o ofendido vai querer fazer a abertura do inquérito ou não. Ele vai ter que se manifestar.
Dúvidas? Eu acredito que não. Vamos lá. Pessoal, só rapidão aqui. Deixa eu apagar aqui. Opa, deixa eu dar uma apagada aqui para explicar uma coisa a vocês. Eu disse que o inquérito era sigiloso. Foi, você disse que o inquérito era sigiloso. Mas tem o seguinte, inquérito é sigiloso. Agora, o advogado, ele vai ter acesso aos autos já documentados. Professor, como assim? É assim. Se o inquérito policial é sigiloso, quem que vai ter acesso? Somente o advogado. Mas, professor, ele vai ter acesso a tudo? Não. Porque, tipo assim, se num inquérito está sendo ali investigado o cliente do advogado e eles não ainda fizeram coisas que eles pretendem fazer. Tá entendendo? Eles pretendem fazer uma coisa, só que eles não fizeram ainda. Está nos autos. Mas os autos não estão documentados. Por quê? Porque não foi finalizado. Quando essa coisa for finalizada e documentarem nos autos, aí sim o advogado vai poder ter acesso. Por quê? Porque tanto faz ele saber ou não. Porque já foi uma coisa que aconteceu. Entendeu? Então, os autos já documentados, o advogado vai ter acesso. Dúvidas? Eu acredito que não. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Durante as investigações, o delegado de polícia responsável pelo inquérito, no qual investiga Júlio por prática de furto, impediu, olha aí, ó, impediu o advogado deste investigado ter acesso aos autos. E aí, pessoal? Ele pode impedir o advogado de ter acesso aos autos? Pode, desde que não seja autos que já estejam documentados, porque se já estiver documentados, ele não vai poder negar o acesso. Então, neste caso, pode-se afirmar que esta questão eu acabei de explicar. Então vamos só ler os itens e marcar o correto. Item A. Ao advogado é sempre permitido o acesso aos elementos já documentados nos autos do inquérito. E aí, pessoal, até aqui está correto? É permitido o acesso aos elementos já documentados nos autos do inquérito. Até que está correto. E vamos continuar. E a todos os elementos decorrentes de diligências em curso ainda não documentados. Olha aí, professor, olha aí. Ainda não documentados. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ainda não documentados. Se ainda não está documentado, meu aluno, foi o que eu disse, o delegado ele pode negar. Ele pode negar esse acesso, porque não está documentado. Tem que estar documentado para ele poder autorizar o acesso aos autos. Vamos para o item B. Item A de alfa está errada. Item B. O inquérito é sigiloso e por isso ninguém tem acesso aos respectivos autos. O inquérito é sigiloso? É sim, professor. Mas ninguém tem acesso aos respectivos autos. Aqui eu acho que vocês perceberam que ele generalizou? Porque se for uns autos documentados, o advogado vai ter acesso. Então, este item está errado. Generalizou. Item C de Charlie. Somente o Júlio pode ter acesso aos autos do inquérito? Como assim? Se é um investigado, ele vai ter acesso aos autos do inquérito? Inclusive os elementos decorrentes de diligência ainda em curso, que não foram em curso, ainda não documentados? Como assim? Ele é o investigado, vai ter acesso aos autos e ainda são autos que não foram documentados? Totalmente errado o item C de Charlie. Errada. D. O delegado de polícia é obrigado a permitir ao advogado Confundi aqui. Item D. O delegado de polícia é obrigado a permitir ao advogado acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. Até aqui, correto, meu aluno? Correto. Acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. No entanto, o delegado pode deixar de exibir diligências em curso ainda não documentados. Perfeito este item. Perfeito. Item D de delta está correto. Simplesmente resumiu o que eu expliquei. Resumiu.
Vamos ler de novo. O delegado de polícia é obrigado a permitir ao advogado acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. No entanto, o delegado pode deixar de exibir diligências em curso ainda não documentadas. Corretíssima. Item E. O delegado de polícia decidirá fundamentalmente se permitirá ao advogado acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. Ele vai decidir, ele tem que decidir nada não. Está na lei. Se está documentado nos autos do inquérito, o advogado vai ter acesso, meu aluno. O advogado vai ter acesso. Item D de delta é o item correto. Vamos para a próxima questão. Terceira. A respeito do inquérito, assinale a alternativa correta. Trata-se de peça imprescindível ao ajuizamento da ação penal, uma vez que tem por objetivo a apuração da autoria e materialidade do crime. Meu aluno, o inquérito policial, ele é imprescindível? Ele é imprescindível. Eu falei o quê? No início da aula, na primeira questão, foi que eu falei que o IP, o inquérito policial, o IP, ele é dispensável, meu aluno. Ele é dispensável. Aqui trouxe que o inquérito é imprescindível, ou seja, imprescindível é uma coisa que é indispensável. E está errado. Inquérito policial é dispensável. Item A de alfa está errada. A natureza sigilosa do inquérito policial pode ser estendida até mesmo ao Ministério Público, em virtude do princípio da isonomia. Item B de bravo está errada. Inquérito policial pode ser estendida a natureza sigilosa do inquérito policial pode ser estendida ao Ministério Público. Errada. Natureza sigilosa, ou seja, está dizendo que o sigilo vai permanecer até para o Ministério Público. E está errado, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Está errada. Item C. Eventuais vícios dele constantes têm um condão de contaminar o processo penal que der origem. Ou seja, meu aluno, está dizendo que se tiver algum vício no inquérito, tiver alguma coisa errada, vou resumir para vocês. Eventuais vícios. Ou seja, está dizendo que tem algo errado no inquérito. E isso vai prejudicar a ação penal que der origem. Vai contaminar o processo penal que der origem. Está errado. Por quê? Porque eu já falei para vocês que o inquérito policial é dispensável. Tá vendo como é muito cobrado essa parte aqui da dispensabilidade do inquérito? É muito cobrado. É dispensável o inquérito policial. Está errada. Diante do arquivamento do inquérito policial por falta de provas, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas e diligências, desde, olha aqui, a condicional, desde que haja pedido do Ministério Público. Errada, meu aluno, errada. Diante do arquivamento do inquérito policial por falta de provas, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas e diligências. Se ela tiver notícias de novas provas, aí ela vai poder proceder a novas pesquisas e diligências, mas não é desde que haja pedido do Ministério Público. Deu para entender este item? Acredito que sim. Item D de delta está errada também. Oficiosidade, olha aqui, meu aluno. Oficiosidade constitui uma das principais características do inquérito policial. Correto. Opa. Só ajeitar aqui. A oficiosidade constitui uma das principais características do inquérito policial. Correto. O inquérito policial, uma das características dele, vou anotar aqui para vocês. Ele é oficioso. Oficioso. Inquérito policial, ele é oficioso. Anote isto. Uma das características é que ele é oficioso. Professor, já que nós estamos falando das características, me diga as características do inquérito, por favor, para anotar. Digo sim, anote aí. O inquérito policial, ele é escrito. Vou citar aqui apenas, eu não vou citar todos, apenas as principais. Ele é dispensável. Esta aqui foi uma das características mais cobradas nas questões até agora. Deu para vocês perceberem, né? Ele é sigiloso. Sigiloso, eu já expliquei o sigilo do inquérito. Já expliquei e vocês já deviam ter anotado. Ele é inquisitorial. Ele é discricionário.
é discricionário. A letra tá ficando feia porque eu estou escrevendo apressado para a gente passar rapidamente pelas questões, explicar melhor as questões. E ele é indisponível. Indisponível. O que significa ele ser indisponível? É que o delegado de polícia ele não pode arquivar o inquérito policial. Ah, o delegado está aqui com o inquérito. Ah, é coisa demais para não fazer. Esse inquérito aqui não vai dar em nada não. Eu vou arquivar. Não pode. Não pode. Se ele abriu, ele não pode arquivar o inquérito policial. Já expliquei isso para vocês. Ele é oficioso. Isso aqui é uma das principais características do inquérito. Não citei todos, citei apenas as principais. Questão 4. Com relação à denúncia anônima, no âmbito do inquérito policial, leia as afirmativas corretas. Leia as afirmativas e marca correta. Item A. A autoridade policial deverá imediatamente, após receber a denúncia anônima, denúncia anônima, pessoal. Receber denúncia anônima sobre uma determinada infração penal, ela deverá imediatamente instaurar de ofício o inquérito policial, visto que o objetivo é colher elementos de autoria e materialidade. Pessoal, isso aqui é uma das questões mais cobradas no âmbito do inquérito policial. Denúncia anônima. Denúncia anônima. Denúncia anônima. Ele tem que fazer a chamada VPI, verificação de procedência da informação. Ele tem que verificar a procedência da informação. Verificar a procedência da informação. Se recebeu uma denúncia anônima sobre uma determinada infração penal, ele imediatamente não pode instaurar o inquérito policial. Ele tem que verificar se aquela informação procede, se é verdadeira. Deu para entender? Ele não pode simplesmente, recebi aqui a denúncia, eu vou instaurar o inquérito. Errada o item A. Tem que verificar a procedência da informação. Dúvida nisso? Bem simples mesmo. Item B. A autoridade policial não deverá... Deixa assim, vocês vão entender. A autoridade policial não deverá instaurar inquérito policial, visto que é apenas uma denúncia anônima, não devendo ser levado à frente. Foi o que eu expliquei, ela pode instaurar inquérito policial, baseado na denúncia anônima. Mas antes, preste atenção, mas antes tem que verificar a procedência da informação. Porque como é uma denúncia anônima, ele não sabe se é verdadeira ou falsa aquela denúncia. Logo, ele tem que verificar se a informação procede. Vamos para o item C. Item B está errado. A autoridade policial deve primeiro saber quem está denunciando, para só então instaurar um inquérito. Como assim, professor? Ele vai só saber quem é que denunciou e vai instaurar? Tá errado. Por quê? Porque é mais importante ele verificar se a informação procede do que ele saber quem está denunciando. Entendeu? Ele tem apenas que saber se a informação é verdadeira. Ele tem que fazer as diligências necessárias para saber se a informação é verdadeira. Ele não tem que saber quem está denunciando. Ele tem que saber sobre a informação. Item C de Charlie está errada. Item D. O delegado, para instaurar o inquérito, deverá realizar, olha aí, a verificação de procedência da informação, visto que se trata de uma denúncia anônima. Perfeito este item, perfeito o item. Deverá verificar a procedência da informação, visto que se trata de uma denúncia anônima, do jeito que eu expliquei. Correta a questão. Vamos para o item E. Item D de delta é o item a ser marcado. O delegado deverá esperar o juiz autorizar a instauração do inquérito, visto que se trata de uma denúncia anônima. Bom, se o delegado é quem instaura o inquérito, por que ele vai esperar o juiz autorizar? Só porque é uma denúncia anônima? Está errada. É errado o item E. É como eu já expliquei e o item D resumiu perfeitamente. Anote este item D. Anote. Vamos para a quinta questão. Sobre os prazos de conclusão do inquérito policial, marque a alternativa correta. Isso aqui eu já expliquei. Os prazos do IP, do inquérito policial. 30 dias.
se ele tiver solto, 10 dias se ele tiver preso. Correto, meu aluno? Vocês anotaram na hora que eu expliquei? Espero que sim. 30 dias se ele tiver solto e 10 dias se ele tiver preso. Dúvidas? Acredito que não. Vamos para os itens. Se estiver preso, o prazo é 10 dias. E se estiver solto, o prazo é 30 dias. Preso e solto. Item A é o item a ser marcado. Eu acredito que não precisem ler os outros itens. Acredito que não preciso ler. Essa é uma questão bem simples, mas que confunde. Confunde bastante se vocês não prestarem atenção. Vamos para a última questão. Questão 6. Assinar a alternativa correta. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial não poderá ser iniciado a requerimento do ofendido? Como assim, meu aluno? Como assim? Eu expliquei lá no começo da aula. Que nos crimes de ação penal pública, o inquérito pode sim ser iniciado a requerimento do ofendido. Ele pode ser iniciado de ofício, a requisição do Ministério Público da autoridade judiciária, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para intentá-la. Anote o que eu falei. Item B. O inquérito nos crimes de ação penal pública depende... Vamos ler de novo. O inquérito... O item A está errado. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação. Poderá sem ela ser iniciado. O que foi que eu falei, meu aluno? Que nos crimes... Eu já falei isso aqui. Eu me lembro que eu já falei para vocês. Espero que vocês tenham anotado, que eu mandei anotar. O inquérito nos crimes de ação pública... nos crimes de ação pública que depender de representação, poderá ser sem a representação ser iniciado. Está errado. Se depende de representação, o delegado não pode instaurar de ofício. O delegado tem que instaurar o inquérito baseado na representação. Tem que esperar a representação de quem tem a qualidade para isso. Item C. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Vocês lembram que eu já falei isso para vocês? Vocês lembram da reprodução simulada dos fatos? Olha aqui a condicional. Olha a condicional. Desde que isto não fira a moralidade pública. Item C de Charlie é o item correto. Item D. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito policial, caberá recurso para o Ministério Público. Não. Já falei isso para vocês. Se indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial, vai caber recurso para o chefe de polícia. Chefe de polícia. Nos crimes de ação pública incondicionada, o inquérito não poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Está errado. Se é uma ação penal pública incondicionada, o inquérito poderá sim ser iniciado de ofício. Aqui está dizendo que não poderá. Item D de delta, item errado. Não, item E de eco, item errado. O item a ser marcado nesta questão é o item C de Charlie. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma série aqui do nosso canal. O tema da vez foi inquérito policial. Espero muito ter ajudado vocês. Espero muito mesmo. Eu já estudei para concurso, estudei durante 2 anos para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Hoje sou policial militar do Ceará. E assim, durante esses 2 anos, foram muitas questões resolvidas, estudei bastante. E hoje eu posso dizer que tudo valeu a pena. Hoje é 31 de dezembro de 2022. Véspera de Réveillon, né? Amanhã já se inicia um novo ano. E a sensação de dever cumprir, a sensação de ser concursado é muito, muito boa. Muito satisfatória mesmo. Saber que todo o seu esforço valeu a pena.
Então eu digo para vocês, continue, foco na missão e bons estudos. Está aí no WhatsApp, qualquer dúvida que tenha ficado, pode mandar no WhatsApp que eu respondo assim que eu tiver tempo. Instagram está aí, me sigam. E sobre o vídeo no canal, curtem, compartilhem e mandem nos grupos aí de vocês de estudo. Pode mandar para os seus amigos e vamos ajudar o canal a crescer para que eu possa estar trazendo mais e mais vídeos para os senhores. Bons estudos e foco na missão. Até a próxima. Lembrando que semanalmente estarei trazendo vídeos para vocês. Resolução de questões, mais a teoria. Isto aqui eu não zerei o inquérito policial. Não trouxe tudo, porque ia ficar um vídeo muito longo e sem necessidade. Eu trouxe os pontos cobrados em provas. Não adianta você saber de tudo e muita coisa não cai em prova. Eu trouxe realmente o que cai em prova. Então, bons estudos. Continue a estudar. Até a próxima e foco na missão.